meu amigo, pastor Wendel, parceiro das lides do Evangelho, da nossa convenção Seadema. E nós estamos aqui para cooperar com o trabalho do Senhor. Estamos vindo de Sucupira do Norte, somando ali com a equipe do treinamento de ingresso pastoral. Nós fazemos ali o trabalho de auxiliar, ajudando, corrigindo provas e assim outras coisas. E nós já chegamos agora às 5 e pouco da tarde, 17 e poucos da tarde, e o pastor Wendel bondosamente nos convidou para estar no culto. E estamos aqui, graças a Deus. Queremos glorificar ao Senhor por esta oportunidade. Deixa eu ver o cabo biquíni, se conecta aqui no meu celular. Culto de missões, graças a Deus. E nós vamos trazer uma palavra sucinta, objetiva sobre isto. Mas antes eu quero cantar com a igreja, ouvir vocês cantando. Com a permissão do pastor Wendel, a igreja fica de pé comigo, em nome do Senhor Jesus, para cantarmos um louvor e depois lermos a palavra. Nós não somos cantor, né? A gente gosta de adorar a Deus com a igreja e nós vamos fazer isso aqui. Não sei se vocês lembram desse louvor, mas se você lembrar, eu quero ouvir a voz de vocês. Isso, mais um pouquinho de playback. Graças a Deus. Quem veio para adorar, levante a sua mão para os céus. Nós viemos para glorificar o Senhor, adorar o nome de Jesus. Eu quero ouvir vocês cantando, adorando. O Deus de Israel. Isso. Ele já está aqui. Oh, glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Cante. Nada pode quebrar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Mesmo aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. Quem levanta as mãos para Ele? Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só para Ti. Não abro mão do céu. Prefiro ser para adorar de coração, cantando esse refrão desta música, com a alma, com o espírito, com a sua alma nesta noite. Olha o que o hino diz: aquele que
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. direi do Senhor, Ele é o meu Deus, O meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo de suas asas Estarei seguro. Tempeste que ande na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia. Quem pode adorar, meu irmão? O meu coração não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. O meu coração, eu vivo só pra ti. Eu prefiro ser fiel. Amém. Sente, meu irmão. Obrigado. Pode sentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado, adorado para todos sempre. Solte um pouquinho o som aí. Um pouquinho. Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. O volume do som aqui, celular. Um pouquinho. Pronto, obrigado. Muito bem, meus irmãos. Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. No máximo 25 minutos aqui, no máximo, não passo. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quantos encontraram? E eu te darei, e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo de número 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Amém? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. Ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, meus irmãos. Servo de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, nós temos lido 2 textos bíblicos em Mateus, e também nós temos lido um texto bíblico na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Queremos trazer nesse culto de missão, ou de missões, uma temática sobre a seguinte temática: a suprema autoridade do universo. A suprema autoridade do universo.
A história da humanidade, ela é marcada, meus irmãos, por homens, por pessoas, por homens que se levantaram, e esses homens, eles deixaram registrados no tempo os seus nomes. Homens que governaram nações, comandaram exércitos e influenciaram de forma muito forte e mudaram o rumo de toda a história. Alguns homens foram grandes, ou de fato, alguns foram grandes conquistas, tiveram grandes conquistas. Outros foram grandes estrategistas. Outros dominaram territórios e outros dominaram ideias. Nesta noite nós poderíamos aqui nos deter citando alguns nomes de homens que fizeram impérios se expandirem, levantaram ou levaram povos inteiros a estarem ovacionando os seus nomes. Esses homens, meus irmãos, alguns deles construíram legados, tiveram na história legados que atravessaram séculos. Eu poderia citar aqui um dos primeiros nomes que aparece na história secular. E na história, um dos primeiros nomes que aparece é Alexandre o Grande. Quem estuda e quem lê sabe de fato de quem eu estou mencionando. Outro nome que aparece aí no secular, que ele nasceu no ano de 1769, Napoleão Bonaparte. Em 1769, desde cedo, este homem, Napoleão Bonaparte, ele demonstrou uma aptidão para os estudos. Aos seus 9 anos de idade, ele foi enviado à França. Com seus 16 anos de idade, ele já era o oficial de ponta da artilharia da França. Napoleão Bonaparte, no dia 4 de outubro de 1795, ele foi nomeado comandante do exército francês. E no dia 28 de maio de 1804, ele foi declarado imperador da França, eleito pelo povo e eleito pelo Senado. Nós poderíamos citar aqui 3 outros grandes nomes. Primeiro, poderíamos citar Sócrates. Sócrates encheu bibliotecas inteiras com seus apontamentos e com seus escritos. Nós poderíamos citar aqui Aristóteles, que também foi outro grande nome, grande vulto na história, com as suas criações, com as suas escritas, encheu bibliotecas. Outro grande nome na história, Platão, também um grande nome que surgiu. Todos esses nomes, meus irmãos, foram de fato grandes, foram de fato preponderantes na história. Todos esses nomes tinham algo em comum. Todos esses nomes tinham algo em comum, que eu poderia citar em primeiro lugar. Esses nomes, eles eram temporários. Esses nomes, eles eram passageiros. Esses nomes eram limitados ao tempo, à história. Nós só sabemos a história deles, mas esses nomes foram limitados. As suas influências acabou. As suas influências teve um ponto final. A sua influência não tem algo mais significativo. Nenhum desses nomes que eu citei venceu a morte. Nenhum desses nomes que eu citei criou o universo.
Nenhum desses nomes que eu citei sustenta todas as coisas. Mas quando nós chegamos em Jesus, quem pode levantar as suas mãos para os céus? Quando nós chegamos em Jesus, nós não estamos diante de um grande nome, não. Nós não estamos diante de mais um grande nome. Jesus, ele não entra na lista dos grandes nomes. O que é isso, pastor? Sabe o que acontece? Jesus, ele não entra na lista dos grandes nomes. Ele está acima de todos esses nomes. Será que nesta noite, em Independência, tem adorador desse grande nome? Glória a Jesus. Ele está acima de todos eles. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. E nesta noite nós viemos aqui para glorificá-lo. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para bendizê-lo e para levantar as nossas vozes e glorificar aquele que está no centro de todas as coisas. Enquanto homens nasceram, meus irmãos, enquanto homens nasceram, Jesus já existia. Ele é eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Enquanto os reis governavam, ele sempre reinou. Eu lembro de Filipenses capítulo 2, de sorte. Versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma, se desfazendo, se esvaindo, e achado na forma de homem, se entregou, glória a Deus, se esvaziou. E aí o autor diz em Filipenses que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é Deus, para a glória do seu nome. Quem pode glorificar o nome nesta noite? O nome de Jesus é a maior autoridade do universo. Na obra de missões, se não fosse esse nome, nós não estaríamos aqui. Na obra de missões, se não fosse esse nome, nós não estaríamos aqui. A Assembleia de Deus, mais de 100 anos no Maranhão. A Assembleia de Deus, nascida em Belém do Pará, por 2 missionários, e vocês conhecem a história. De lá para cá, já teve vários embates, várias perseguições, várias afrontas, mas o nome que está sobre nós aqui nesta noite é quem comanda todas as coisas, e a obra de missões, ela estará avançando, porque o nome que está sobre todo nome está aqui neste lugar. Tudo que existe nos céus, na terra, reinos visíveis e invisíveis, glória a Deus, é porque ele está acima de todas as coisas. Ele não está dentro do universo, como diz o texto de Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele não está dentro do universo, o universo está dentro dele, ele está à destra do Pai. Foi aquele que Estevão apontou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado. Oh, irmãos, a igreja vai avançar. Quem crê nesta verdade, a igreja vai avançar. Temos coisas fortes vindo pela frente. Temos coisas pesadas vindo pela frente, mas os céus, terra, reinos visíveis e invisíveis. Isso significa que Jesus não está limitado por nada, não está preso às circunstâncias. É Ele que faz as coisas, e usando você e eu,
para sermos canais de Deus nesta terra. Lembre, quando parece que tudo está fora do controle, lembre-se de Marcos 4:39. A tempestade sobrepondo sobre o barco. Quando tudo estiver parecendo que está tudo sem controle, lembre de Marcos 4:39. Jesus acalma a tempestade com a sua voz. Jesus dá a voz de comando e tudo se faz bonança. Tudo se faz bonança. Os discípulos dentro da tempestade, mas Jesus está acima da tempestade. Ele age onde ninguém pode mais agir. Glória a Deus. A obra de missões é assim. Nós não estamos percebendo a seriedade das coisas, pregando ali numa rua, colocando a caixa de som aqui, expandindo uma mensagem. O reino das trevas se movimenta, levanta uma ali e uma acolá. O inferno se assanha para embargar a obra de missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, você já sabe a história. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro se levanta e entrega o maior sermão pentecostal já lido e já pregado naquele dia. Quase 3.000 almas se convertem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28. Uma grande perseguição é expandida. Os discípulos se reúnem e começam a orar dessa forma. Senhor, olha para a ameaça deles. Senhor, olha para as perseguições dele. Mas nós oramos ao Senhor agora. É isso que nós precisamos fazer na oração dos discípulos. Concede aos teus servos, para que quando abrirem a boca e estenderem as mãos, os milagres começam a acontecer. A perseguição está grande, o inferno tem se levantado. Mas no versículo 31, tendo eles orado, complete a igreja aí. Tendo eles orado, moveu-se o quê? O lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Quem é que vai pregar esse evangelho aonde for? Quem é que vai pregar esse evangelho aonde for necessário? Pela ousadia do Espírito Santo. Atos capítulo 5, o negócio estava tão sério. Ananias e Safira tentam enganar as coisas. Deus, através do seu Espírito, revela. Eles caem mortos. E diz a Bíblia em Atos 5, Deus acrescenta mais 5.000 na obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a demanda está grande. As viúvas precisavam ser visitadas e amparadas. E Deus mais uma vez fala através do seu Espírito, não é razoável que vocês deixem o ministério da palavra e sirvam a mesas. Levantai dentre vós, ó Deus, que aqui em Independência também essas mãos se levantam. 7 homens de boa reputação. Oh, glória a Deus. Homens e mulheres, cadê? Levante as suas mãos com o pastor aqui. 7 homens, vai começar aqui pelo jovem. Eu não estou com balera de pregador não, irmãos. Vai começar aqui pelo jovem, pelas irmãs, pelos obreiros. Boa reputação. Eu vou dizer até você dar glória a Deus. Boa reputação. Boa reputação em que há o Espírito de Deus. E vamos constituir sobre esse negócio. E já começa a acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E já aparece um dos primeiros, Filipe, enviado a Samaria, macumbeiro rei, dando lucro para a cidade. Macumbeiro velho fazendo a festa, fazendo o movimento acontecer. Mas Filipe, quando chega na cidade de Samaria, oh irmãos, havia grande alegria naquela cidade. Milhares de pessoas viram a expectação do evangelho chegando. Se converteram ao Senhor. E até o indivíduo chegou também para receber e dizendo, me dá um pouco desse poder que eu quero também.
E não é assim que adquire o poder de Deus. O poder de Deus, ainda crê o pastor Wendel, reverendo Wendel, que ainda é debaixo de oração. Quem pode glorificar? Oração, palavra. Palavra, oração. Pregadores, cantores, não há outro meio. O poder de Deus não vem por outro fim senão oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Palavra e oração. Bendito seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha o negócio fluindo. O perseguidor é confrontado, como alguns dos pregadores dizem aí, caiu do cavalo. Não, o texto não diz isso. Espantado cai com uma voz altisonante, um brilho ao meio-dia, soando ele cai cego, mas ouvindo as coisas. O que é que você está pensando que você é? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para você, Saulo de Tarso, querer lutar contra o nome que está acima de todo nome. Aí eu lembro das palavras de Gamaliel: se é de Deus, vai. Se não é de Deus, não vai. Quem crê que esta obra é de Deus aqui? É de Deus. Saulo de Tarso cai sobre os pés, confessando a Jesus, passa alguns dias sem comer e sem beber, e quando se levanta como o maior apologeta e maior missionário de todos os tempos, pregando o evangelho de poder e o nome que está acima de todo nome. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Pedro pregando o evangelho. Capítulo 10, versículo 45, 46 e 47. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E começavam a magnificar a Deus em outras línguas. Atos 11, mais vidas. E Atos 12, Pedro está preso. Mas a igreja Independência está orando. E tudo que está preso, eu não sei se você recebe a mensagem verbalizada aqui nesta noite. Tudo que está preso, anjo vai descer para tirar as prisões. Porque a igreja está orando. Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Eu repito mais uma vez. Quem vai orar? Pedro estava guardado na prisão, verso 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. De repente, as prisões se abrem. A porta de ferro, que era mais intensa, se abre. Pedro é livre. Pedro é apresentado. E a igreja começa a ganhar ânimo. Nós estamos aqui, meus irmãos, com aquele que está o universo dentro dele. E a obra de missões não será intercalada em nome de Jesus, porque ela vai fluir. Glória a Deus. Todos nós um dia passamos, ou todos nós um dia podemos passar dentro de uma crise. Eu estou pregando para irmãos que já viveram crises pesadas, já viveram lutas pesadas, situações adversas, mas nunca se esqueça, essas situações, ela está dentro do universo. As crises, as lutas, as situações, as barreiras estão todas dentro do universo. E vocês não esqueçam que o universo está dentro da autoridade de Jesus Cristo. E é Ele que faz cessar essas guerras até o fim da terra. Vamos citar o Salmo 46. Deus é o quê? O nosso refúgio. Vamos lá, fortaleza. Quem cita? Socorro. Presente na nossa angústia. Pelo que nós não temeremos. Vamos. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas se espumujam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito
na terra. Aqui é forte, quebra o arco. Quebra o arco, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Paulo enfatiza a posição única de Jesus, irmãos, quando ele escreve Colossenses. Senhor e Criador do universo. Quem pode fazer aqui nesta noite a afirmação que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e tem autoridade sobre todas as coisas e tem autoridade sobre a obra de missões para fazer avançar? Levante a sua mão e segure ela. Segure ela. Pai, nós estamos crendo aqui nesta noite, nesse curto espaço desta frase que nós estamos dizendo. Nós cremos, nós acreditamos que o Senhor é quem quebra o arco. O Senhor é que tem toda a autoridade nos céus e na terra e vai fazer a tua obra avançar, usando o teu povo neste lugar, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isaías 47, versículo 7, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. A vida do crente tem uma finalidade, não é só existir, não é só trabalhar e não é só conquistar. A vida da Assembleia de Deus é independência. Ela é glorificar e servir o Deus das missões. Quem vai servir esse Deus das missões? Quem vai cumprir o seu chamado aqui nesta noite? Quem é que vai fazer essa tarefa, desempenhar essa tarefa? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. João 8,58, diz o texto: eu sou antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Ele é grande ou não é, meu irmão? Você confia na grandeza de Deus? Miqueias capítulo 5, versículo 2: suas origens são desde os dias da eternidade. Abra sua Bíblia em Efésios, bem rápido aí. Efésios capítulo 1, versículo 22. Eu vim aqui só para exaltar esse nome. Só este nome. Efésios capítulo 2, estou terminando 10 minutinhos aqui. Efésios capítulo 1, versículo de número 22. Está escrito: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todos em todos, ou tudo em todos. Ele é o cabeça, irmãos. Quem manda aqui é o Deus eterno na vida do pastor Wendel, que direciona o seu servo, que dá direção ao seu servo e ordem para as suas igrejas cumprir a tarefa. Quem crê que quem manda aqui e quem manda em nós é o eterno Deus? Oh, glória a Jesus. Separa esse momento para exaltar o maior, o grandão, o poderoso. O inferno treme quando nós começamos a glorificar esse nome. Ele é a cabeça. Glória a Deus. Toda a nossa direção e a direção da obra missionária dependem de Deus, do Espírito e Cristo. Dependem toda a nossa direção de Deus. E Ele usa os seus filhos, os seus ministros. Para concluir, quem lembra de Mateus 16, versículo 13, que nós lemos lá no começo da mensagem? E aqui eu encerro. Jesus chegou, pastor Wendel, às partes de Cesareia e de Filipe, e fez umas perguntas para o seu discípulo. Olha para cá para você entender. O que estão dizendo aí, seu filho do homem? Texto que nós lemos. E uns começam a dizer: tu és Elias. Outro responde: tu és João Batista. Um outro responde: tu és
Jeremias. Não, estão dizendo também que tu és um dos profetas. Aí Jesus faz um silêncio, assim como vocês estão ouvindo a palavra, e olha para um, olha para outro, e ninguém consegue mais dizer nada. E o silêncio continua. Jesus, eu estou parafraseando, posso pensar que ele disse assim o seguinte na sua alma: deixa eu apertar aqui os meus filhos, agora eu vou fazer um aperto para eles. E vocês, o que dizem ser o filho do homem? Há um silêncio de novo. O clima fica assim, tenso, mas de repente se levanta um. Qual é o nome dele? Pedro. Com toda a classe, já se levanta cheio, dominado, completo, da cabeça aos pés, todo trêmulo, esquentada a sua alma. E Pedro abre a boca, já não é mais ele. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus eterno. Aí Jesus olha para Pedro, se alegra. Muito bem. Quem te revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus revelou isso para você. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, Pedro todo animado, não é sobre você não, Pedro. Você é fragmento de pedra quebrada. Você não tem nada não. Mas sobre esta pedra, a rocha que sou eu, o Cristo, estou parafraseando, eu edificarei a minha igreja em Independência. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que eu posso ouvir uma mão levantada aqui para os céus? Não vai prevalecer contra ela. Glória a Deus. Não vai prevalecer. Na história da igreja se levantou Domiciano, se levantou Cláudio, se levantou vários imperadores contra a igreja, mas nenhum conseguiu vencer aquele que edificou a igreja sobre a rocha. Iremos enfrentar algumas coisas que virão pela frente aí. Nós não sabemos os prelúdios bíblicos do que vem pela frente, mas a igreja está revertida de poder, de autoridade. Na pregação do evangelho, nós vamos continuar pregando esse evangelho de poder. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos enfrentar oposições, podemos enfrentar. Vamos enfrentar algumas opressões, vamos enfrentar. Mas a Igreja Independência aqui nesta noite crê e acredita com o pastor Antônio José Araújo que a igreja está edificada sobre a rocha e nós vamos marchar contra todas as potestades e principados que se levantarem contra nós. Levante a sua alma, a sua mão para os céus. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é antes de todas as coisas. Tu manda nos céus, na terra e debaixo. Tu estás sobre todos os domínios e todos os continentes. A obra missionária, Deus, conta com homens e mulheres dispostas a receberem a autoridade que já foi delegada, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade, chamando para si o que ele mesmo quis, separou e nomeou para que pregasse o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e nós precisamos da graça, do poder daquele que está acima de todas as coisas. Ó Deus, abençoe esta obra, abençoe a Igreja Independência, que o evangelho, Senhor, continue sendo pregado na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Continue usando os pregadores, continue usando a Tua igreja na dimensão tão gloriosa, que almas se convertem, vidas sejam libertas, demônios sejam expulsos e a glória de Deus seja vislumbrada sobre a casa do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo, ministro do evangelho, pastor Wendel, nesta casa, nesse ministério, para a glória e louvor do Teu nome. E a igreja diz amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, muito obrigado.
Louvado seja nosso Deus. Boa palavra para nossos corações. Que Deus continue nos dando graça. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto nesta noite, mas antes vamos adorar a Deus com mais um hino.